Essa é a parte número 3, irmãos, mas no título, com certeza, deve ser a parte número 5, 6, 7, 8. É a parte número 8. No título, você vai estar vendo a parte 8. Aqui agora, no dia que eu comecei a gravar hoje, dando continuação aos estudos passados, é a parte 3. Só esse detalhe que eu esqueci de falar antes. Então, título parte 8, vídeo parte 3. Eu tenho certeza que eu vou me confundir nisso. Aí, irmãos, como em Romanos 2, verso 27, Paulo disse o seguinte: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Paulo está dizendo, olha, um gentio que é incircunciso por natureza, naturalmente ele nasce assim, ele vai começar a observar as coisas que Deus quer que o homem observe, vai entender as coisas da lei, vai observar e vai julgar você que está circuncidado conforme a letra. Na carne, conforme a letra, mas está transgredindo a lei. Porque um pouquinho antes ele fala, se tu, sendo judeu, abominas essas coisas e pratica, você acha que vai escapar do juízo de Deus? É isso que Paulo está dizendo. Então as pessoas iriam concluir, bom, se um gentio ele se converte agora ao Deus de Israel, sem passar por que Moisés disse, se circuncidar, guardar as festas no templo, sem nada disso, que valor tem a circuncisão, gente? Olha que o apóstolo, essa praga está pregando. Lá em Atos não fala, tira essa peste do mundo. Falavam assim dele. Mata ele, a peste. Que valor tem a circuncisão? Ele está se apartando de Moisés. Eles queriam falar, torciam os ensinos dele. Ele manda fazer o mal para que venha bem. Aí isso seria uma afirmação. Paulo disse que a circuncisão não tem valor. Vocês querem seguir isso? Vamos ver o que diz a Torá. Descendência de Abraão deve se circuncidar. Vamos ver o que diz Torá. Moisés. Todo estrangeiro que se achegar ao Deus de Israel deve se circuncidar. Vamos ver o que diz o profeta. O apóstolo Paulo não usa o profeta. Isaías, nenhum incircunciso entrará na minha cidade. E aí? Como é que fica? Eu estou falando o que está escrito. O apóstolo Paulo está falando o que não está escrito. Está falando ao contrário. Mas o apóstolo Paulo falava o que estava escrito, somando coisas espirituais com coisas espirituais que é ensinada pelo Espírito Santo através das Escrituras, somando, fazendo equação das coisas e chegando no resultado de versos que Paulo cita nas suas cartas. Mas pessoas infiéis não queriam olhar para isso. Então, Paulo pega o que seria uma afirmação e transforma numa pergunta e taca na sua carta. Qual é, pois, então a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Paulo fala, muita. Tem muita. Sobre todos os aspectos. Não vem torcer minha palavra, não. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Entendeu o sentido da pergunta? Se você sabe explicar isso, você está entendendo o que o apóstolo Paulo está falando. Se você não sabe explicar isso, você não está entendendo o que ele está falando. Muita coisa você não está entendendo. Agora vamos pegar os textos que os calvinistas usam para sustentar calvinismo, calvinolatria. Vamos pegar os textos que Augusto Nicodemos usa. Augusto Nicodemos usa, não vem falar que ele não usa não. Se falou é mentiroso, mentirosa. Ele usa nas suas pregações. Hernandes Dias Lopes. E vamos colocar no contexto. Tira lá da pregação invencionista deles e coloca no contexto. Paulo vai falar em Romanos 3 a partir do verso 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então ele vai falar que o gentio não está em vantagem, ele está dando um equilíbrio entre judeus e gentios, irmãos. O gentio não está em vantagem. O judeu também não está em vantagem, porque Deus deu a palavra para eles. Eles têm a missão, carregou a palavra de Deus. A casa de Judá ficou ali casada com Deus. A casa de Israel não, ela ficou sem marido. Está nos profetas. Aí Paulo fala, nós temos vantagem então? Temos vantagem? Não, porque todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com língua urdem engano. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue, matar.
Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo, olha o que ele vai escrever no verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei, diz, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo fez uma compilação de vários textos. Aqui tem Salmos, aqui tem Isaías, aqui tem versos que estão no livro da lei. Paulo colocou tudo e disse, ora, o que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei o diz. O que a lei diz, ele usou a palavra lei, mas pegou Salmos, pegou várias coisas, assim como João faz, Jesus faz. Por que chamou de lei? Lei não é só Moisés, lá é conhecido como Torá, o livro da Torá. Mas todos os profetas é uma lei. Torá é instrução. É isso que Paulo quis dizer aqui. E ele diz, aos que vivem debaixo da lei o diz. Ou seja, não é somente os gentios que estavam vivendo assim, mas eram judeus também, porque Deus estava denunciando o seu povo. Os pés velozes para derramar o sangue. Agora, Paulo falava de toda a humanidade? Depravação total do homem? Claro que não. Aqui nesse tempo, hoje, onde a multiplicação, o pecado se multiplicou incrivelmente. As mortes acontecem muito mais do que antes, mesmo com aquelas guerras, hoje morrem muito mais pessoas. Só o tempo que eu comecei a fazer esses vídeos aqui, pessoas foram assassinadas, mortas, de várias maneiras. Só o tempo que eu comecei a gravar esses 3 vídeos, no mundo inteiro. Hoje, os seus pés são velozes para derramar o sangue das pessoas? Debaixo da sua língua tem veneno, maldição e amargura? Ou até mesmo de quem não conhece a Cristo? Tem pessoas assim? Sim, tem. Mas tem pessoas que não. Isso não se aplica para todos. Mas os calvinistas dizem que isso se aplica para todos. E não compreende o que leva Paulo a dizer tudo isso, porque ele conclui no verso 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei, diz, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como a pessoa vai ser justificada por obras da lei? É isso que Paulo está falando aqui. Nem sempre ele vai estar falando obras da lei, nem sempre vai estar escrito obras da lei. Às vezes vai estar escrito só obras, mas o contexto continua o assunto passado. O contexto continua falando de circuncisão. E nesse contexto vai aparecer justificação e vida eterna. Aí Paulo vai falar algo muito difícil também de explicar, muito difícil de entender, irmãos. Porque hoje existe calvinismo e isso é muito difícil de entender. Se não existisse, a gente poderia falar disso, compreender corretamente mais rápido. Verso 21, olha só que difícil. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para se manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até o verso 26, tem inúmeras coisas que calvinistas jamais podem explicar. Eu vou estar falando isso até o final do vídeo. Então eles vão catar aqui somente uns textinhos, somando com outros, para chegar para você e falar, salvação não se perde. Você foi salvo para sempre. Você foi eleito antes da fundação do mundo, etc e tal. Realmente foi. Mas isso não anula o poder de escolha do homem no tempo. Soberania não anula a presciência de Deus, nem presciência anula a soberania de Deus. Aliás, se existe um Deus soberano é porque ele é presciente. Como é que um Deus soberano, todo-poderoso, não vai ser presciente? Então o que Paulo está falando aqui é a revelação do que significa circuncisão na carne, circuncisão pelo Espírito.
Ele está falando coisas aqui, deixando sinalizações para que as pessoas, através das palavras, pudessem compreender o que ele está querendo dizer. Ele não vai parar aqui para escrever um Hebreus aqui, né? Igual o escritor de Hebreus faz em Romanos, lá em Hebreus, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, no 9 e no 10 ele vai falar detalhes específicos do dia da expiação. Paulo não pode abrir aspas aqui e escrever um Hebreus aqui dentro de Romanos capítulo 3. Mas olha o que ele disse. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele fala sem lei, ele não está falando sem os 10 mandamentos. Aí tem outra parte de um povo sinistro. Jesus prometeu, pelo Espírito Santo, escrever a lei no coração do homem. É a nova aliança, no texto chave principal da nova aliança. E quando ele vem para libertar você dos 10 mandamentos. Sinistro, um povo assim é sinistro. Antes de se fazer carne, ele fez uma promessa. Quando ele se fez carne, né, já estava na carne, veio então abolir a promessa que ele tinha feito em Jeremias 31. Eu aprendi isso dentro da igreja. E quase fui expulso por questionar isso. Estou falando a minha experiência, não estou falando que é assim com todo mundo. Mas agora, sem lei, não falou aqui sem lei da primeira aliança de Moisés, etc e tal, mas olha o contexto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aí ele vai falar onde que a lei testemunhava a justiça de Deus que viria no futuro. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Aqui está a palavra-chave. Propiciação vem de propiciatório. Mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A Arca da Aliança, ela tinha o propiciatório, formava uma só peça. E em cima do propiciatório, no mês 7, dia 10, tinha que ter expiação pelos pecados do povo. Isso é lei, está escrito estatuto perpétuo. Só que era com sangue de animais, etc e tal. Todo ano tinha que fazer, então não removia consciência do pecado do povo. A lei, no ciclo dela, testemunhava que o povo estava debaixo do pecado. Estava debaixo de propiciação também, mas também estava debaixo do pecado, porque senão não haveria mais propiciação todos os anos. Entendeu? E o propiciatório é Cristo. É figurado, estava testemunhando lá, Deus estava testemunhando no livro da lei, que a fé que haveria de se manifestar no futuro era Cristo, o Filho de Deus. Paulo aqui está chamando Cristo de propiciação, nosso propiciatório. 1 João 2 e 4, também João fala, ele é a nossa propiciação.